Fala, guerreiros, confirmado, já até treinou, né? Mano Menezes é o novo técnico do Fluminense. Não era o que a torcida de repente estava esperando, de repente não era o técnico que o torcedor estava muito animado para vir, né? Mas o que importa agora não é o técnico que você quer, não é o treinador que você gosta, é um treinador que possa e quer assumir o comando do Fluminense nesse momento tão ruim da temporada. Estamos no mês 7 já, gente. 7 meses, começando o 7º mês, e o Fluminense fazendo uma temporada muito ruim, muito abaixo do que apresentou no ano passado. Muito abaixo até de qualquer clube que dá uma caída, né? A caída do Fluminense foi muito grande. E a nossa de repente, alegria, né? Ou um pouco mais de motivação é que geralmente quando um clube cai durante um ano, né? Ele recupera numa parte da temporada. Esperamos que essa seja a hora do recomeço, da recuperação, dos bons jogos. Se não for bons jogos, também das vitórias, o que importa é ganhar, né? E o Mano Menezes está vindo aí com esse papel, com carta branca. Então a gente vai falar tudo aqui nesse vídeo. Vamos falar um pouquinho também das recusas do Odair e do Cuca, agora no canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal do Tricolor. Tamo junto, vem comigo. Para você que não me conhece, já vai me conhecer, Xande Pantoja, aqui é o canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal Torcida Tricolor. Inscreva-se, deixa seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, né? Visualize, mande para todos os tricolores que conhecem. Inscreva-se se você não é inscrito, gostar, inscreva-se, né? Já ajuda muito o canal, visualizar ajuda demais aí a gente crescer, tá sempre lá em cima, para você estar ligadinho com as notícias fresquinhas do Fluminense. Mano Menezes, né, foi confirmado ontem como técnico do Fluminense, hoje já está treinando no CT Carlos Castilho, né, o treinamento terminou agora há pouco, mas não vou falar sobre isso agora, a gente não tem muitas notícias do primeiro treino, mas o Mano Menezes não era a primeira opção, né, isso que eu vou falar aqui agora, né, o Mário desesperado, né, bancou o Marcão, sabe, ele bancou sabendo que não ia bancar, né, ele bancou o Marcão para dar uma aliviada na tensão que estava acontecendo, na tensão da saída do Fernando Diniz. Foi uma saída, podemos dizer assim, traumática, né? Para diversos jogadores. Posso até elencar aqui alguns, como o Cano, que foi um dos que mais sentiram na saída dele. Teve que ser amparado pelo treinador, como o treinador disse na coletiva. Né? O Ganso, que vinha jogando muito com ele, sendo bastante aproveitado. O Martinelli. Né? O Martinelli é um tipo de jogador, como o Diniz fala, que o mental dele tem que estar bem, né, que tá bem, tem que estar bem psicologicamente, bem, para poder render esse futebol maravilhoso que ele tem. E a gente já reparou nessas 2 últimas partidas que ele caiu muito de produção com a saída do Diniz. O John Kennedy nem se fala, né? Voltou a jogar futebol, voltou a ser protagonista, voltou a ser o herói do título por causa do Fernando Diniz. E mais alguns jogadores, né, que sentiram aí a saída do Diniz, mas o futebol, né, a vida continua, né, independente das coisas que acontecem, o clube fica, a torcida fica, e tem que virar a página. Tentaram virar com o Marcão, não conseguiram, depois do primeiro jogo contra o Vitória, o Mário já foi em busca de um treinador, Marcão já sabia, né, que não ia ficar depois do Grêmio, do jogo contra o Grêmio, então talvez a escalação do Marcão tenha sido em função de algumas coisas que ele já sabia internamente que nós não sabíamos. E o Cuca foi o primeiro nome aí do desesperado Mário Bittencourt, que não sabe o que fazer com esse ano do Fluminense, com tudo que tem acontecido, né, com essa leniência, como dizia o Diniz, dos jogadores durante um ano. Ele foi atrás do Cuca, graças a Deus, Deus é tão bom que o Cuca negou, disse que não deve ficar em algum clube até o final do ano. A gente sabe que o treinador fala isso, mas depois volta atrás, né? Eles falam uma coisa, depois fazem outra, mas o Cuca falou que por enquanto não ia assumir clube nenhum, negou o Fluminense, diz ele, mais 2 outros clubes que foram procurá-lo, e foi até bom, porque o Cuca já vem com problemas dos últimos trabalhos, né? Ele não tem ficado muito tempo nos últimos trabalhos. Aí eu ouvi de uma pessoa assim, mas ele vai ficar só 6 meses, o negócio é tirar o Fluminense da zona, ele é o único que podia tirar, em 2009 tirou. Eu tentei explicar para esse ser humano que realmente ele tirou em 2009, mas a situação era totalmente diferente. Os jogadores eram diferentes, né? O grupo era diferente, então foi uma forma diferente também, como ele lidou na época, e conseguiu, né, aquela façanha de tínhamos 1%, né, de não ser rebaixado, e conseguimos. Mas o Cuca desses últimos anos já vem com problema extra-campo, né?
da questão lá judicial, que acabou sendo finalizada, né? O processo não existe mais, ele não é mais julgado, nem vai ser julgado por nenhum caso de estupro, nem nada. Mas as torcidas acabam tendo rusgas com isso, principalmente a torcida feminina dos clubes, tanto que ele não conseguiu ficar nem uma semana no Corinthians, né? O Atlético acolheu muito bem, ele conseguiu ficar essa metade de temporada no Atlético fazendo bons jogos, mas saiu criando problemas lá com a direção e com os jogadores dentro do vestiário. Então não seria a hora de a gente trazer um outro problema para dentro do clube, já tendo um problema enorme, que é a lanterna do campeonato, andando a passos largos para cair para a segunda divisão no ano que vem. E seria ridículo, né? Um time campeão da Libertadores, campeão da Recopa, um futebol maravilhoso, jogar o ano seguinte um Mundial de Clubes, Super Mundial de Clubes, né, da FIFA, e ser rebaixado para a segunda divisão, jogar a segunda divisão. Mano Menezes não era a segunda opção era o Odair, né? O Mário queria trazer o Odair. O Odair tá negociando com o time árabe, falou que ia demorar a dar uma resposta. O Mário tem pressa, então muita gente também criticando o Odair. Ele largou o Fluminense em 2020, saiu no meio do ano. Gente, olha só. Vamos chegar de hipocrisia, né? O treinador não presta, a gente manda ele embora com 3, 4 jogos e dane-se. O treinador também tem que ver o seu lado, às vezes, no futebol, pô. Ele estava fazendo até um trabalho legal no Fluminense, né? O Marcão pegou depois, estava fazendo um trabalho legal, mas surgiu uma proposta que era irrecusável. Como o jogador de futebol também não recusa, né? Um salário enorme. Vocês lembram do Conca, nosso ídolo? Ele foi para a China para ganhar 2 milhões de reais por mês. Ninguém criticou. Foi para a China. É isso, gente. É o futebol. O cara priorizou ali 1 ano e meio de contrato, né, para o seu futuro financeiro. O Odair é a mesma coisa, ainda mais um técnico de futebol, que é execrado a cada partida, né? E quando a torcida tem uma pinimba com o treinador, é pior ainda. Então o Odair saiu, não culpo ele de ter saído, também não culpo ele de estar tentando, né, fechar com o clube árabe, ele que já estava lá na Arábia, né, fechar com outro clube árabe. Lógico, vai ganhar valores muito maiores do que ganharia no Fluminense, com um futebol muito menos competitivo, com muito menos paixão, assim, né? É um trabalho mais tranquilo, eu acho que é isso que ele procurou. Talvez ele não quisesse voltar para esse turbilhão de problemas que é o Fluminense hoje. A gente tem que respeitar, gente. A gente tem que respeitar o que cada um pensa para si, para o seu futuro, né? E nisso o Mano Menezes aceitou, estava em Portugal, aceitou, falou que aceitaria o desafio, o compromisso, ele acha que pode fazer um bom trabalho. Se você não gosta dele, eu não sou muito fã dele, tá, gente? Mas ele fez bons trabalhos no Cruzeiro, no Internacional, ele fez bom trabalho na primeira passagem dele no Corinthians. Então, a você não gostar é uma coisa, né? Mas agora a gente não tem que gostar, a gente tem que apoiar. A torcida tem que fazer o papel dela, tem que apoiar, tem que ir para o estádio. Quinta-feira tem jogo, são 3 jogos depois fora de casa, então esse jogo é muito importante. Se a gente pudesse botar 50 mil, 60 mil, seria o ideal para a gente botar esse time nas costas, levar o time nas costas, né? O Mano vai ter carta branca para trabalhar, foi isso que ele pediu. Eu conversei até com 2 pessoas, 2 corintianos, eu queria até conversar com o Colorado, se tiver alguém aqui vendo o vídeo, acompanhando o vídeo, dê sua opinião aí sobre o Mano, você que é mineiro, que é cruzeirense, dá sua opinião também. E você, tricolor, você dá sua opinião aqui no canal, dizendo o que você achou da contratação do Mano Menezes. Porque o que os cruzeirenses me falaram foi o seguinte, corintiano também, teve um corintiano que me disse isso também, que se ele souber chegar e levar o grupo, a gente já vai ter um treinador que, taticamente, não joga um futebol bonito, né? Assim, vocês não vão ver beleza como via no Diniz, né? Quando dava certo o esquema, mas a gente vai ver um time muito competitivo, muito coeso, né? Com variações táticas, que é o que o Fluminense hoje precisa para sair do que era o Diniz para um outro tipo de tática. E eles falaram, se ele souber levar esse grupo com os medalhões e tal, se ele souber chegar nesses jogadores, ele vai fazer um belo trabalho no Fluminense esse ano e tira o Fluminense da zona tranquilamente. Então, a gente tem que apoiar, né? A diretoria está apoiando, né? O Fred tinha rusgas com ele. Agora ninguém tem que ter rusga nenhuma, nem o Fred, nem ninguém. O Fred não está acima do Fluminense. Foi um grande ídolo, adoro o Fred, excelente profissional, excelente jogador, tá lá, mas agora o Fluminense está acima de tudo, não tem rusga nenhuma, entendeu? O Mário trouxe o Mano Menezes, que é um estilo de treinador que não é muito o estilo do Mário trazer, né? Essa que é a realidade.
né? Um treinador que não treinou o Fluminense, que não conhece assim, o clube internamente. Talvez isso seja bom, talvez seja bom isso, né? Um treinador que não sabe muito do clube, que vai aprender do clube, né? E que possa fazer um trabalho no lugar onde ele nunca fez. No Rio ele só treinou o Flamengo, não teve uma boa passagem pelo Flamengo, mas esperamos que ele faça uma bela passagem aqui. Ele é bom também nas Copas, né? Muita gente falando que o Fluminense tem que largar as Copas só pelo Brasileiro. Eu acho que o principal problema hoje do Fluminense, eu falei na época do Diniz, falei com o Marcão e vou falar agora pro Mano Menezes. Mano, se estiver me ouvindo, primeira coisa que você tem que fazer é chegar pro departamento da preparação física. Porque esses jogadores do Fluminense fisicamente estão muito, mas muito abaixo de um jogador que joga uma Série A de Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Os jogadores estão mal fisicamente. Não sei se é pelo excesso de treinamento. O excesso de treinamento pode ter gerado essas lesões todas que a gente tem no elenco, né? Diga-se de passagem. Desculpa, o Mano vai ter problemas para montar o time contra o Inter, porque temos vários jogadores lesionados, né? Então, ele vai ter dificuldade, né, de mudar o esquema, mudar os jogadores, até porque alguns jogadores ele não vai ter, né, à disposição, né? Outros só podem jogar depois do dia 10, como é o Thiago Silva. Acredito que o André também só jogue depois do dia 10, na estreia, quando o Thiago Silva vem estrear. Talvez seja quando o André volte a jogar, né? Ele que treinou aí das últimas semanas em separado com o grupo, essa semana já está incorporado ao elenco, mas não deve voltar como titular, deve jogar aí 20 minutos na primeira partida, 45 na segunda, para voltar, né, o seu físico, para não sentir lesões, né, para ver se o tratamento deu certo. Então o Mano tem muitos problemas aí para resolver nesse primeiro momento aí do Fluminense. Num próximo vídeo eu vou trazer aí a situação dos jogadores, das lesões, se o Marlon vai renovar. Esse vídeo aqui é só para falar do Mano e terminando aqui do que eu queria falar do Mano Menezes. Eu vou pegar aqui as últimas 3 passagens dele como treinador. Eu vou pegar aqui 2021 no Al Nassr, né? Ele disputou 12 jogos. Foram 8 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 25 gols pró, 15 contra lá no Al Nassr, Campeonato Saudita. A gente, lógico, não tem comparação com o futebol brasileiro. Internacional, né, temporada 2022-23, desculpa. Ele fez 81 jogos. São 39 vitórias, 28 empates, 14 derrotas. Né? A gente vê que o Mano tem uma probabilidade e um aproveitamento aí acima de 50%, que é o que o Fluminense precisa hoje. Nesses dois clubes, mais vitórias do que derrotas, né? Empata muito também, diga-se de passagem, mas para o Fluminense hoje, somar pontos no Brasileiro é essencial. Então, cada ponto que a gente soma é uma subida, né, um degrauzinho que a gente vai subindo. Foram 137 gols pró, 90 contra. E na última passagem, que não foi uma muito boa, né, 2023-24 no Corinthians, foram 20 jogos, né, e teve muito problema no Corinthians. Mas o Corinthians, assim, eu revelo, mano, eu dou uma aliviada no Mano, revela é ótimo. Eu dou uma aliviada no Mano, no Corinthians, porque o Corinthians vem de um turbilhão de problemas já há algum tempo, né? E ele pegou esse turbilhão de problemas também no Corinthians, né? Hoje você viu o Corinthians, perdeu ontem para o Palmeiras, demitiu o técnico Antônio Oliveira, né? E está em crise, né? Dentro e fora de campo. E ele teve 20 jogos pelo Corinthians, 6 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Aí ele já perdeu mais do que ganhou, 22 gols pró, 28 contra. Ele até teve uma confusão ali, né, uma discussão com o Yuri Alberto. Depois dessa discussão, o clima ficou muito ruim lá no Corinthians e ele acabou saindo. Então, são os 3 últimos trabalhos do Mano. Esperamos que esse trabalho, principalmente do Inter, que foi um trabalho muito bem feito que ele fez, né, com muitos jogos, 81 jogos, ele consiga repetir aqui no Fluminense, né, porque precisamos disso, né, para o final do ano, principalmente no Campeonato Brasileiro. Nas Copas eu não falo muito, porque são 2 jogos e de volta, né? Você tem a probabilidade de passar aí, ele tem a probabilidade de passar. É um bom treinador para as Copas, diga-se de passagem, era isso que eu queria dizer. E vamos ver, o negócio é apoiar, né, e que pelo menos o slogan que o Diniz fazia, Vitória Fluminense, volte com o Mano Menezes, né, e a gente saia da situação vergonhosa
né? Na era dos pontos corridos, o Fluminense nunca teve uma situação calamitosa dessa, na 13ª rodada, né? É muito ruim, muito feio o campeonato do Fluminense até agora, e esperamos que a partir de quinta-feira a gente encontre mudanças, né? E um alento aí, uma perspectiva de melhoras aí para o Fluminense até o final do ano. Lembrando que ano que vem nós temos um grande Mundial para disputar no meio do ano, né? Então, tamo junto, mais notícias do Fluminense daqui a pouco, num outro vídeo sobre aí o Marlon, o Felipe Melo, os jogadores, para vocês. Tamo junto, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Grande abraço.